Olá, está no ar mais uma edição do Estação Cultura. E hoje tem um bate-papo com a cantora portuguesa Joana Reais sobre o show que acontece sexta no Café Fonfon. Outro destaque é o curso Corpo Poético, que se inicia hoje aqui em Porto Alegre. Tem ainda uma reportagem sobre a exposição de Vera Reichert, no Margues. E começamos com o cinema. Está em cartaz nos cinemas de Porto Alegre o documentário Central, com direção de Tatiana Sager e co-direção de Renato Dornelles. O filme fala da crise penitenciária brasileira através da realidade do Presídio Central aqui de Porto Alegre. Renato, Tati, sejam bem-vindos. Ai, muito obrigada. Como é que surgiu esse projeto desse longa-metragem, Tati? Bom, esse documentário surgiu há 10 anos atrás, eu acho que foi o embrião dele, foi o livro do Renato Dornelles, Falange Gaúcha. E a partir, eu fui no lançamento, 2 dias depois, eu estava ligando para o Renato pedindo os direitos, dizendo que eu queria comprar de qualquer forma os direitos do livro, para a gente fazer um documentário, né? E a partir daí a gente entrou em alguns editais, ganhou o edital do FAC, aqui do Estado, com o Poder Entre as Grades, que foi daí baseado completamente no livro. A gente fez esse curta-metragem e a partir daí veio a ideia do Central. Então, até com algum material que a gente já tinha captado durante o Poder Entre as Grades, né? Renato, do livro para o filme, né? Como é que acontece essa transposição? Para mim é até interessante, isso porque eu aprendi justamente durante o Poder Entre as Grades, como é que se transforma, né? Tive aí uma primeira experiência como um dos roteiristas e aprendi, eu já lidava com a literatura e aprendi aí como transformar em audiovisual. Eu acho que é bem interessante, principalmente por contar com a imagem, né? Com a fala do personagem ali falando, ele narrando, né? Então, isso eu acho que é bem interessante e ao mesmo tempo bem mais fácil de contar, embora seja mais trabalhoso de fazer. E que questões aparecem nesse documentário, que a gente conhece algumas histórias, né, do Presídio Central, inclusive da própria violência que se conhece, que fica se sabendo que está dentro, né, do próprio presídio, um local que quem comete algum crime e deveria ser encarcerado, estaria, digamos, livre dessa violência. É mais ou menos uma realidade ao contrário que vocês encontram? Não, é essa a realidade, eu acho que a gente vive aqui no Presídio Central. A gente tentou falar basicamente sobre o que realmente representa o Presídio Central, que significa 80% do presídio, que é dominado por galerias de facções, né? E foi isso que a gente abordou em praticamente todo o material. E principalmente mostrando essa realidade do presídio dominado, 80% dominado por facções, os reflexos aqui fora, que são muitos reflexos na sociedade. Hoje a gente vive momentos de altos índices de criminalidade aqui fora, e as pessoas não têm uma ideia de que o fato, a maneira como são aprisionados no presídio central, é que provoca grande parte dessa criminalidade aqui fora. Por quê? De que maneira? Algumas maneiras. Porque as pessoas que entram no presídio, a grande maioria que entra nessas galerias de facções, acaba adquirindo dívidas lá dentro, né? Dívidas com a própria facção ou para poder sobreviver quando os parentes não podem levar dinheiro lá para dentro, acabam assumindo dívidas e quando vêm para fora, quando saem do sistema, tem que pagar e pagam com crime, né? Exato. E o que acontece? Mesmo aqueles que não são ligados a facções acabam entrando em alguma facção lá, acabam aderindo a alguma facção. Grande parte, boa parte dos que entram lá, quase a totalidade, vamos dizer assim, acaba aderindo a uma facção hoje em dia.
E, então, ou seja, o Estado, de certa forma, ele organiza o crime ao botar as pessoas dentro da facção, mesmo aquelas que não são. Então, ele fortalece as facções, certo? E o que tem acontecido, quanto mais tem se aprisionado, maior os índices de criminalidade. Por quê? Porque a taxa de retorno hoje do presídio central é 70%. 70% dos presos que saem do central voltam, porque cometem novos crimes na rua. Então, se nós tivermos no central 2.000 presos, nós vamos ter 1.400 cometendo novos crimes na rua. Se nós tiver 4.000, como temos, vai ter o dobro. E assim vai. Então, quanto mais tem que ser aprisionado, maior o nível de criminalidade, porque um dia esses presos saem. E quando sai, até como a Tatiana disse, sai com dívidas e volta a cometer crimes aqui fora. E aí, muitas vezes, crime mais violento do que aqueles que haviam cometido. Como é que foi o processo de filmagens? Como é que vocês tiveram acesso ou não a essas galerias? Bom, a gente começou, sabia que para fazer um bom documentário sobre o Presídio Central, teria que chegar a esses 80% de pessoal, de pessoas que convivem no Presídio Central, né? Então, a gente, desde o início, sabia que seria fundamental para nós colocar câmeras dentro para ver essa realidade lá de dentro, o cotidiano dessas pessoas, porque nessas galerias nem polícia, nem brigada militar, nem juiz entra, né? Jornalista também, jamais. Entrou, eu acho que nunca entrou, nunca ninguém conseguiu entrar que não seja um preso que entra dentro dessas galerias. E daí vocês deram câmeras? A gente começou a dar câmera, negociou primeiro com o juiz, ele liberou, né, a entrada, a negociação que a gente, com os líderes de galerias e de facções, para colocar, para ver se eles permitiam colocar. Mas antes disso, a gente também precisou da autorização da direção e da SUSEP, né? E essa a gente conseguiu, depois de muito tempo, idas e vindas, né? A gente conseguiu colocar essas duas galerias, toparam levar as câmeras para dentro. O documentário começou entrou em cartaz na semana passada, na quinta-feira, né? Como é que está de público até agora? Não, tá, a gente está muito surpreso. Só no final de semana, em Porto Alegre, fez mais de 2.000 espectadores, né? Foi, assim, um público fantástico. Ontem a gente ficou sabendo de muitos amigos nossos que tentaram assistir o filme no Praia de Belas e não conseguiram porque não tinha... Estava superlotado. Muita gente não conseguiu entrar. Renato, Tati, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Estação Cultura. Obrigada. A Inquietude do Olhar, exposição de Vera Reichert, pode ser vista até 7 de maio no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Além da mostra, a artista lançou um livro com registros sobre os seus 30 anos de carreira. O desalento humano com o meio ambiente é presente na visão artística de Vera Reichert. O tema da água, especialmente, está em sua pauta. A experiência como mergulhadora em vários países resulta em luzes e cores das obras. São referências a cores, formas e texturas que eu vejo no fundo do mar. Então, as telas baseadas nisso. As fotografias, todas elas, as de superfície aqui, têm um suporte diferente. Uma são caixas espelhadas em desequilíbrio, já para falar do desequilíbrio da natureza. As outras, então, coladas em cima de acrílico. E aí já passa para gotas d'água. Essas gotas, para não fazer uma gota estereotipada, porque a água, então eu pensei, tem que fazer gota. Eu olhei no para-brisa do carro uma forma de gota assim, diferente. Então essa eu reproduzi para fazer essas formas mais dinâmicas. Aqui nessa exposição podem ver muito, não só barulhos de água e coisas do fundo do mar e fotografias de superfície de água, são manchas na superfície de água, de proliferação de algas, às vezes um óleo, alguma coisa assim, formavam manchas que eu conseguia captar antes que um barco mexia e ia tudo embora. Mas e aí eu comecei a usar também o reflexo. Então tem muito reflexo nos espelhos, nessas TVs assim, com reflexo. Esse reflexo eu uso assim para fazer um linkzinho com os reflexos da mão do homem no ambiente. Então, para chamar a atenção sobre isso.
porque é uma questão que ela chama atenção também nas suas obras, né? Mostrar essa superfície poluída, né? Esse desgaste da natureza, essa preocupação ela tem. Ela trabalha também com projetos educativos, onde ela fala nas escolas, através do trabalho dela, mostrando como ela atinge, né, as crianças, principalmente, desde as crianças, com essa problemática da água, que a gente sabe que para um futuro bem próximo vai ser bastante complicado. A gente precisou, para o espaço da sala, ocupar de uma maneira que contemplassem algumas das coisas que ela trabalhou, né? Como a pintura, que a gente vai ver vários trabalhos em pintura, e também contemplar esses trabalhos novos que ela faz com fotografia, porque apesar dela usar várias linguagens diferentes, tem uma unidade muito forte, né? Porque ela pesquisa a questão da água, né? Ela traz o fundo do mar para a gente de formas tão inusitadas. Eu acho que os trabalhos, em geral, assim, eles falam muito da Vera, assim, né? As pinturas, a gente vai encontrar similaridades entre uma linguagem e outra. Eu acho que os trabalhos em fotografia, agora por último, são muito diferenciados, né? Porque a pintura ela ainda fica mais na tradição da própria pintura, né? Então, os trabalhos com fotografia, onde ela faz aquelas gotas, né, num outro suporte, esses próprios trabalhos que estão no chão, né, como imitando uma superfície da água, eu acho que esses trabalhos eles superam essa expectativa, né? Foram uma escolha diferenciada para a exposição. Nesse livro, além de contar a minha história, minha trajetória, meu percurso no mundo das artes, eu falo muito sobre a água e mensagens sobre a água. Então, eu queria deixar um legado assim para os meus netos, não só o livro mostrando o meu trabalho, mas uma mensagem para eles ajudar a cuidar do ambiente, do nosso futuro. E uma dica para quem é fã de MPB. Amanhã e sexta-feira, Zusa Homem de Melo ministra um curso sobre Elis Regina no Instituto Ling. O jornalista e produtor musical, com mais de 60 anos de carreira, foi amigo de Elis e trabalhou com a cantora diversas vezes. O Zusa compartilha seu conhecimento sobre uma das vozes mais conhecidas da nossa música em 2 dias de curso. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail que aparece aqui na tela. Antes do intervalo, outra dica de música, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia e Gal se reencontram no segundo semestre deste ano para o novo show dos Doces Bárbaros. Eles fazem turnê nacional, apresentando clássicos da primeira reunião do grupo em 1975 e ainda um repertório de inéditas de Caetano e Gil. Nós já voltamos. Agora não pergunto mais aonde vai a estrada. O Corpo Poético é o nome da oficina que vai ser ministrada a partir de amanhã pelo ator, diretor e professor de teatro Adriano Bazege. O curso acontece no espaço Corpo Poético até sábado. E também está aqui a cantora portuguesa Joana Reais, que faz show essa semana no Café Fonfon. Tudo bem? Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, nós, por nos receber. Adriano, no início do ano, nós conversamos aqui no Estação Cultura sobre as tuas oficinas, né? Que elas são feitas em 3 módulos. Isso. Este é o segundo módulo? Esse é o segundo módulo. Essa oficina, então, o primeiro módulo foi o corpo criativo, esse é o corpo poético e depois, em junho, tem o corpo ancestral.
Então, o foco desse trabalho, na verdade, para os 3 módulos é o mesmo. É um trabalho que não é necessariamente para um ator, é justamente para aquela pessoa que é um não ator, que sempre teve vontade de fazer um trabalho com teatro, trabalhar esse aspecto da sua expressividade, da sua criatividade, de uma forma espontânea, sem estar necessariamente vinculado a um processo de criação teatral. Então, é o teatro como veículo para o desenvolvimento pessoal. A ideia não é uma oficina de teatro para tu, como um trabalho de formação, como as outras oficinas que eu ministro, né? Então, essa é a ideia. É um local dedicado ao aluno que quer trabalhar a sua expressividade, a sua relação com o grupo também, se conhecer um pouco mais através da atividade teatral. E no caso deste segundo módulo, qual é o foco? Tá. Então, o primeiro módulo foi o corpo criativo, que eu trabalhava com os arquétipos da criança e do louco. A ideia desse primeiro módulo é trabalhar com a espontaneidade, com o impulso, antes de tu realmente organizar alguma coisa, o aspecto expressivo mesmo. Nesse segundo módulo, que se chama Corpo Poético, o foco é justamente tudo aquilo que era um material expressivo, agora a gente começa a trabalhar ele de uma forma comunicativa. Então, é todo um trabalho em cima da forma, do gesto, refinamento do gesto, do movimento, das linhas, um trabalho de presença, de organização do espaço, brincando com a arquitetura do espaço. Então, a gente tem um material expressivo, depois esse material se comunica e lá no corpo ancestral, que depois eu venho divulgar mais adiante, eu vou trabalhar com a ideia de tempo, onde os arquétipos são o feiticeiro e o velho, onde a gente vai trabalhar a ideia de narrativa. Então, eles são complementares, não é necessário tu ter feito o primeiro módulo, tu pode fazer o segundo módulo, o terceiro módulo independente, porque a cada trabalho, módulo específico, tem um foco. Então, não precisa ter feito, não é um pré-requisito, na verdade. Horários do curso. Tá, então, no Espaço Corpo Alegre, ali na Miguel Tostes, o curso começa amanhã, é quinta e sexta à noite, das 19 às 22, e sábado o dia todo. Sábado começa às 10, das 10 à 1, depois tem um pequeno intervalo e a gente retoma das 15 às 18. Adriano também está aqui presente com a gente, a Joana Reais, cantora portuguesa, que está radicada no Brasil, né, Joana? Agora estou em São Paulo. Antes esteve morando em Porto Alegre também, né? Exatamente, cidade que também me acolheu e agora a gente foi um pouquinho mais para cima. Estamos em São Paulo, uma cidade maior, onde também estou a dar continuidade aos meus estudos. E numa trajetória musical que também envolve o teatro, né? Exatamente, de alguma maneira. Exatamente, estávamos ainda agora a falar. O meu doutorado em artes cênicas, e eu gosto muito desta coisa de não compartimentar as artes, não dança aqui, teatro aqui, música aqui, não. Se nós juntarmos estes caminhos todos, eu acho que dá uma performance mais eclética, mais híbrida e agrada-me os desafios, é mais desafiante. E é por aí, o teatro está sempre muito presente, faz parte da minha formação. Joana, e essa semana você esteve, enfim, nos últimos dias, você esteve com um show no Teatro Renascença, né? Isso. Que é a Grande Noite de Fados. E agora, Isso. nesse show no Café Fonfon, qual é o repertório? Exatamente, então é um show completamente diferente. E eu estou super entusiasmada. Vamos fazer standards de jazz, ou seja, na minha passagem aqui por Porto Alegre, eu tive a oportunidade de tocar com o Ricardo Aranhalt, baterista, nós entendemos muito bem, e eu já andava a namorar, digamos assim, musicalmente, o Christian Sperandir no piano, já andávamos a tentar, vem aqui, ai não posso, mas vem no meu show, também não posso, aquelas coisas, agendas de artistas muito lotadas, e agora desta vez não, eu vou estar aqui para a Grande Noite de Fados, vamos finalmente nós os três juntarmos e fazer a música que sai de forma muito espontânea, muito criativa, sem regras, ou nós já temos um background em que as regras já estão assimiladas e sabemos que voz, piano e bateria vamos nos divertir imenso. E aqui está o teu CD, A Lisboa. Exato, o meu CD alicerçado no jazz, em que nós vamos também tocar alguns temas daí, mas, enfim, nesse CD nós temos as cordas, o contrabaixo, o violão acústico e agora no Café Fonfon vai ser com piano e vai ser fantástico. Vai ser fantástico e venham, sobretudo para quem esteve no Renascença e eu acredito que saiu encantado porque os fados são, de facto, enfim, um estilo musical muito delicado e muito tem a ver com a memória, com esta coisa de Portugal e Brasil, a nossa ligação. Mas aqui num outro registro, no Café Fonfon, que é um lugar maravilhoso, intimista. Nesta sexta. Nesta sexta-feira e com dois grandes artistas gaúchos e
Ou seja, jazz em português, no Rio Grande do Sul, só pode dar certo. Com certeza vai dar. Lembrando então, Joana Reais canta jazz, sexta-feira, então, 9h20 da noite, no Café Fonfon, Rua Vieira de Castro, 22. E lembrando também sobre a oficina, né, Corpo Poético, quinta e sexta noite, sábado o dia inteiro, no Espaço Corpo Alegre, Rua Miguel Tostes, 929. E lá no Facebook do Corpo Alegre você encontra todas as informações. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada a nós. E a gente se vê na próxima edição. Nós voltamos amanhã, às 6h30 da tarde, com reprise à 1h da madrugada. TVE, uma emissora da Fundação Piratini, Patrimônio Cultural do Rio Grande do Sul. Volta, vem ouvir meu lamento bem sofrido, minha dor num tormento.